tarde, você de casa. Como todo mundo já espera, hoje é dia do Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, doutor Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. E hoje nós vamos começar falando sobre rinoplastia. Vocês mandaram as perguntas, nós reunimos e fizemos alguns mitos e verdades sobre esse assunto. E a primeira afirmação é a seguinte: os cortes da cirurgia são feitos dentro do nariz e as cicatrizes ficam invisíveis. Isso é mito ou verdade? É verdade. Mas não é que ela seja invisível, elas ficam imperceptíveis, né? Ou seja, nós escondemos todas as cicatrizes do nariz exatamente dentro para que não haja nenhuma alteração e não se perceba que realmente foi feita a cirurgia. O paciente pode escolher a forma que desejar para o nariz ou até deixar parecido com aquela pessoa famosa. Será que isso é possível? Isso é um mito ou uma verdade? É mito, Daniela. A gente não pode, assim, é muito comum as pessoas levarem revistas, levarem as fotos de um artista que ela gostaria que o nariz parecesse. Na verdade, assim, o cirurgião, ninguém pode mudar a forma do que a pessoa já tem, a forma do rosto. Então, para a cirurgia ficar bem, ficar legal, ficar bonita, o médico tem que olhar o que é que está incomodando ela. Primeira coisa, se é o dorso, se é a ponta nasal, se é a asa nasal. Então nós temos que saber exatamente o que está incomodando e aí, a partir disso aí, deixar o nariz, o formato do que aquela pessoa é boa para ela e não parecida com algum artista ou de alguém. Porque se você pegar uma foto, o nariz de um artista que seja linda e coloque, no caso dela, se você fizer um Photoshop, por exemplo, vai ficar horrível. Então cada pessoa é única e deve ser feito exatamente a melhor forma para ela. Então o cirurgião plástico vai ajudar nisso e não vai pegar o nariz, tentar parecer com uma pessoa famosa, vai ficar horrível, inclusive a cirurgia, né? Até porque tem que ter bom senso, porque aquele nariz, aquela pessoa, de acordo com o rosto dela, fica bom, mas no de outra pode não ficar. É exatamente isso aí. Isso é muito importante porque continua ainda as pessoas querendo se aproximar ou ter um nariz muito parecido com gente famosa, que não é o correto, né? O resultado da nova forma do nariz é imediato. Mito ou verdade? Assim que termina a cirurgia, nós conseguimos visualizar já o resultado. Mas, assim, logo depois, algumas horas já está inchado, né? Então não vai dar mais para ver. Então, normalmente, o resultado final da cirurgia, em torno de 6 meses, 1 ano, é que conseguimos observar, né, realmente o nariz, o formato, como é que vai ficar, assim, definitivamente. E a pessoa tem que ter alguma restrição alimentar, doutor Edilson, como crustáceo, esse tipo de coisa? Para quem tem alergia, é melhor não entrar em contato com esses alimentos, porque pode desencadear um processo mais inflamatório. Mas quem não tem, normalmente não tem nenhum problema. E o resultado da cirurgia é definitivo? Isso é mito ou verdade? O resultado assim, o resultado dentro de 1 ano, normalmente existe modificações do nariz. A partir daí é mais difícil de se modificar. Mas com o passar do tempo, o envelhecimento, o nariz vai modificando a forma, tanto só o nariz como o formato de todo o rosto. É indicado que se faça a correção de nariz depois dos 14 anos. Mito ou verdade? O nariz deve ser feito a partir dos 17 a 18 anos, exatamente porque as cartilagens e os ossos nasais já estão mais maduros e não precisam, já estão no formato já definitivo. Se você faz com 14, ainda existe uma alteração ainda nasal que não é importante, não é interessante fazer. Então é melhor esperar aos 17, 18 anos para realizar esse tipo de cirurgia. Existe alguma idade máxima, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, 50 anos, ainda pode fazer essa cirurgia? Pode sim. 7 anos, qualquer idade, na hora que ele desejar, tiver saúde, pode ser feita sempre sem nenhum problema. A cirurgia é rápida e dura em média 1 hora. Mito ou verdade? É verdade. Normalmente essa cirurgia dura em torno de 1 hora. Agora é importante saber o que é que vai ser feito, né? Se é um nariz secundário, se é um nariz primário, ou seja, aquele nariz apenas o dorso mexer na ponta, basta ser uma cirurgia mais rápida, mas vai depender de cada caso, né, e de cada paciente também, né?
Quem sofre de rinite não pode fazer a cirurgia. Mito ou verdade? É um mito, pode sim. Inclusive, alguns relatam que, quando operamos alguns pacientes que têm rinite, até referem melhora da rinite alérgica após a cirurgia. Mas, sem nenhum problema, pode ser feito. Ocorrer sangramentos nos primeiros dias após a cirurgia é normal. Mito ou verdade? É verdade. Isso pode acontecer, normalmente são sangramentos apenas que molham a gás e não aqueles sangramentos intensos, né? Mas é comum ficar ainda com crostas de sangue ainda na região, que vai aos poucos sendo eliminados. Inclusive pedimos para limpar com soro fisiológico, para que conseguimos, assim, podemos conseguir e não ter mais esse sangramento. Então, aos pouquinhos vai limpando o nariz, mas não é aquele sangramento vultuoso, né, em grande quantidade. Não se pode dormir de lado nos primeiros dias após a cirurgia. Mito ou verdade? Em parte é verdade. É interessante, pelo menos na primeira semana, de não mexer muito. Tem gente que só consegue de dormir de bruços. Isso aí, se você tiver uma fratura nasal, realmente pode deslocar o nariz. Então é bom ter um pouco de paciência, né? Dormir para cima nos primeiros dias e depois, consequentemente, pode dormir do jeito que conforme ela quiser. É obrigatório o uso de tampão e gesso no pós-operatório. Mito ou verdade? É mito, mas assim, boa parte dependendo do que se faça. Por exemplo, se você não houve fratura nasal, não há necessidade de você colocar o tampão, né? Então, que fica aí 2, 3 dias. Então vai depender muito do tipo de cirurgia que ela fizer. Se fizer, vamos supor, o septo junto com a fratura nasal. Então depende do que vai ser realizado para a gente definir o que é que precisa. Né? Então assim, não dá para a gente apenas uma regra para todos, né? Existem várias técnicas de rinoplastia. Isso é um mito ou é uma verdade? É verdade. Existem centenas de técnicas de rinoplastia. Então, para cada caso, né, é importante fazer uma técnica para aquele paciente, para aquele nariz e o que a paciente deseja. Então, muitas vezes o que ela quer, né, às vezes não é possível. Então, tem que ser muito bem explicado, tem que ser muito bem orientado pelo cirurgião plástico e ver o paciente, conversar bastante com ele para saber o que ele está realmente desejando e querendo. E muitas vezes é uma coisa que não dá para o cirurgião fazer. Então, pode ter uma frustração. Né? Então ela não gostar da cirurgia. Então essa conversa com o cirurgião e ver os limites que a cirurgia plástica tem para a realização desse tipo de cirurgia é muito importante. Em alguns casos pode-se realizar raspagem ou uma fratura do nariz. Mito ou verdade? É verdade, faz parte de uma das técnicas da rinoplastia. Muitas vezes basta fazer nesse ossinho do osso nasal, basta fazer a raspagem, outros têm necessidade de fraturar para poder afilar mais o nariz, outros precisam modelar mais a ponta, diminuir a ponta, ou a asa nasal. Então depende exatamente do que a paciente precisa. Alguns variam muito de uma pessoa para outra. É importante o cirurgião plástico estar atento e saber o que a paciente está desejando e o que é melhor para ela. É possível fazer uma correção de um problema funcional do nariz junto com a rinoplastia. Mito ou verdade? É verdade. Existem alguns desvios de septo que dá para fazer junto com a rinoplastia, mas quando é um desvio de septo muito acentuado, né, que tem outros problemas, como os cornetos e tal, muitas vezes é melhor ela fazer para resolver o problema funcional, aí e depois sim melhorar a parte estética. Né, melhora a primeira parte funcional, se ela está com o nariz muito entupido, não consegue respirar. Então, eu praticamente assim, não é um consenso entre os cirurgiões plásticos, muitas vezes muitos acham que não tem problema e fazem. Eu particularmente prefiro quando existe algum desvio muito grande ou então outros problemas funcionais, que é o mais importante, resolve os problemas funcionais e depois partimos para a parte estética. Então, ele faz primeiro a cirurgia funcional para depois realizar a cirurgia plástica. Para encerrar o nosso quadro, é obrigatório o acompanhamento de um otorrino no centro cirúrgico durante a cirurgia. Mito ou verdade? É verdade se for a parte funcional. Se você mexer na parte funcional, né, no caso que a paciente tem desvio de septo ou problemas nos cornetos, é importante que o otorrino faça essa cirurgia e não o cirurgião plástico. Então, se o otorrino fizer essa parte funcional, o cirurgião plástico entra a seguir para fazer a parte estética. Então, agora se ele vai mexer só na parte estética, não há necessidade de ter o otorrino no centro cirúrgico.
Ok, nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada pela entrevista, Dr. Edilson. Obrigado, Daniela, obrigado, Carla Soraya, e continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço. É isso aí, continue enviando as suas perguntas. Se você quer que a gente venha aqui, traga a sua pergunta para o Dr. Edilson responder, é só enviar para o nosso site. O endereço é tardelivre@tvdiario.tv.br. Você também pode ligar para o TV Diário e Você, 4002-2599. Mas se você quer rever alguma entrevista já feita com o Dr. Edilson, é só acessar o espaço que ele tem no YouTube, www.youtube.com/Dr. Edilson P.